participou, a gente vai hoje falar, fazer aí algumas reflexões, trazer algumas informações a respeito do Livro dos Médiuns. E a gente vai começar lembrando, o Guilherme já falou que hoje realmente, nesse mês, a gente comemora o lançamento do Livro dos Médiuns, mas comemoramos também o lançamento de mais duas obras. Então, em 1º de janeiro de 1858, foi lançado o primeiro número da Revista Espírita. Em 6 de janeiro de 1868, foi lançada a Gênese. E 15 de janeiro de 1861 foi, então, o lançamento do Livro dos Médiuns. Nós temos, normalmente, no nosso meio espírita, é muito mais comum que a maioria das pessoas conheçam ou já tenham tido mais contato, ou já tenham realmente participado até mesmo de estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, ele, de certa forma, ele fica muitas vezes meio que reservado de maneira inadequada aos grupos de educação mediúnica. Na nossa agremiação, nós já tivemos um grupo de estudo do Livro dos Médiuns que não era um grupo de educação mediúnica. Por quê? Na verdade, Kardec nos convoca a que estudemos todas as obras, para que possamos realmente estar cientes do que essa doutrina nos proporciona. O ideal é que possamos conhecer todas as obras. Como sabemos que são 23 obras que Kardec deixou para nós, só a Revista Espírita são 12 volumes, bastante extensos. Então, a gente normalmente acaba se direcionando mais para 5 obras fundamentais. Então, hoje a gente vai aí fazer essa reflexão a respeito do Livro dos Médiuns e a gente vai trazer um pouquinho aí do surgimento desse livro e também por que a gente precisa conhecer. Porque muitas vezes algumas pessoas acham que só quem vai trabalhar como médium é que precisa conhecer o Livro dos Médiuns. Só quem tem uma mediunidade ostensiva é que precisa estudar o Livro dos Médiuns. E, na verdade, não é bem assim, e a gente vai verificar isso aí ao longo aqui do nosso encontro de hoje. O Livro dos Espíritos é a primeira obra que Kardec, então, nos legou, né, vamos dizer assim, e ele começa essa obra, acredito que todos nós aqui saibamos, se não todos, a grande maioria, trazendo aquela questão fundamental, que é Deus. E a gente vê que Kardec colocou essa questão de maneira a abordar a essência de Deus, e não uma personificação, como muitas vezes era feita e ainda é feita por alguns grupos. Então, quando Kardec pergunta que é Deus, ele já está, de saída, tirando de nós aquela imagem de uma pessoa. Porque se ele perguntasse quem é Deus, ele estaria, então, personificando Deus. E com essa abordagem de Kardec de essência, de tentar trazer para nós essa essência, ele coloca para nós, ou melhor, a espiritualidade coloca no livro, que nós não temos condição ainda de compreender, de perceber Deus. Ainda temos muitas limitações nos nossos conhecimentos, nas nossas percepções, até mesmo nos nossos sentidos, quando é dito por um dos espíritos na obra. Então, o que Kardec faz? Ele traz para a gente atributos, ele traz para a gente características, podemos dizer assim, de Deus, que facilitam para que nós possamos ter uma ideia aproximada
do que é Deus, do que representa, do que significa Deus. Então, ele nos traz esses atributos, que também são aqueles que nós podemos entender, porque a espiritualidade também diz lá no Livro dos Espíritos, que nos falta condição para entender até mesmo atributos que nós ainda não conhecemos, em função do nosso nível evolutivo. Mas Kardec coloca para nós, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E aí, de que maneira a gente vai reconhecer, perceber, entender a manifestação de Deus na nossa vida através desses atributos? E é justamente através das leis divinas ou naturais, porque em todas as leis, esses atributos de Deus se manifestam. Então, a gente vai entendendo, vai caminhando em entendimento de que a doutrina, toda ela, por mais que possa parecer que não, em algum momento, todas as obras abordam para nós essas leis e, mesmo que subentendido, está falando também de atributos de Deus. E aí a gente vai lembrar que essas mesmas leis divinas ou naturais e todas as obras que Kardec nos deixou, elas foram trazidas, esse conhecimento foi trazido pelos espíritos. Isso é uma questão que para nós ela é indiscutível, creio eu, todos nós sabemos disso. A doutrina é conhecida como a doutrina dos espíritos justamente por essa condição, por essa possibilidade dos espíritos nos trazerem esses conhecimentos. Então, se a obra toda de Kardec está permeada por essas comunicações dos espíritos, seja elas diretas ou pelas intuições, pelas inspirações que ele recebeu e transcreveu, a mediunidade foi um fator primordial na construção da doutrina espírita, dessa obra tão grandiosa. Porque se os seus conhecimentos foram trazidos pelos espíritos, e se a maneira dos espíritos se comunicarem conosco é através da mediunidade, logo, a mediunidade tem esse papel fundamental, primordial, na construção dessa obra grandiosa que é a doutrina espírita. Depois que Kardec publicou o Livro dos Espíritos, estudioso, meticuloso como ele era, ele percebeu que precisaria tratar a mediunidade, vamos dizer assim, essa ferramenta, de uma maneira bem específica, explicar como utilizar, o que era essa mediunidade, como é que ela funcionava. Então, ele publicou em 1858 um livro intitulado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que, na verdade, acabou se tornando quase que um embrião para o Livro dos Médiuns. Ele trazia já essas instruções, mas, depois que essa obra foi esgotada pela primeira vez, Kardec não publicou novamente, porque ele achou que o trabalho estava insuficiente para esclarecer tudo que era necessário a respeito da mediunidade. Ele pensou que ele precisava abordar de uma maneira ainda mais profunda a questão da mediunidade. Então, ele não reedita esse livro e publica, então, em janeiro de 61, o Livro dos Médiuns. Depois de muita experiência, porque sabemos que Kardec experimentava, ele ia ver o que estava acontecendo, ele fazia o que podemos chamar assim, de experimentos, e estudava profunda e conscienciosamente esses experimentos, essas comunicações. Então, depois de um estudo ainda mais aprofundado, ele lançou o Livro dos Médiuns, que tinha o objetivo de desviar toda a ideia de preocupação frívola ou de divertimento
daqueles que lidavam com a questão dos espíritos. Porque nós sabíamos que na época de Kardec haviam verdadeiros shows trazendo as comunicações. A questão das mesas girantes era um espetáculo teatral. Muitos grupos se reuniam com esse intuito de divertimento, de frivolidade, de fazer daquilo um encontro social em que a atração era a comunicação mediúnica. E Kardec, com toda a sua profundidade, toda a sua seriedade, ele percebeu que aqueles que de fato desejassem lidar com o chamado invisível precisariam fazer isso de uma maneira conscienciosa, de uma maneira segura, de uma maneira que não fosse frívola ou por mero divertimento. Então, quando ele lança o livro dos médiuns, ele lança com essa preocupação. A gente tem aqui uma réplica da folha de bolso do livro dos médiuns, que traz algumas informações muito importantes e que muitas vezes a gente passa batido por elas. Então, Kardec chama o livro dos médiuns de Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Guia é manual. A gente poderia substituir tranquilamente a palavra guia por manual. Então, Kardec ele vai trazer aí todas as regras necessárias para que essa comunicação seja feita de maneira segura. E chama a atenção da gente a questão dele falar guia dos médiuns e dos evocadores. E ele coloca como uma descrição do livro, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Então, a gente percebe a preocupação de Kardec em abordar todos os aspectos possíveis da mediunidade. Então, a teoria, como é que se faz essa comunicação, como é que o médium se prepara para essa comunicação, as dificuldades, os tropeços, a gente poderia, entre aspas, aqui colocar as armadilhas, né, que se pode encontrar nessa prática. E ressalta que esse livro é o segmento do Livro dos Espíritos. Então, a gente já vê aí que Kardec considera fundamental para o entendimento dos livros dos médiuns, o entendimento anterior, o conhecimento anterior do Livro dos Espíritos. A edição que nós estudamos, que nós todos temos acesso, na verdade, é a segunda edição que Kardec fez do Livro dos Médiuns. E ele, então, na introdução dessa edição, ele diz, ele fala sobre essa correção, esse ajuste que ele fez na segunda edição, que se tornou a definitiva. Após essa edição, então, o livro vem apenas sendo replicado. Kardec não fez mais nenhuma correção no Livro dos Médiuns. Então, Kardec diz o seguinte, lá na introdução do livro: importantes alterações para melhor foram introduzidas nessa segunda edição, muito mais completa do que a primeira. Então, Kardec está sempre aprofundando, sempre aprimorando todo o seu trabalho. Acrescentando-lhe grande número de notas e instruções do maior interesse, os espíritos a corrigiram com particular cuidado. Então, a revisão da obra foi feita pelos espíritos. Eles reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à sua vontade. Pode dizer-se que ela é, em grande parte, obra deles,
porquanto a intervenção que tiveram não se limitou aos artigos que trazem assinaturas. Aqueles que já tiveram oportunidade de ler o livro dos médiuns, de estudar, verificam que não é em todas as comunicações, em todas as dissertações, que existe uma assinatura do espírito. E Kardec explica por quê. Ele diz, são poucos esses artigos porque apenas apusemos nomes quando isso nos pareceu necessário, para assinalar que algumas citações um tanto extensas provieram deles textualmente. Percebemos aqui a preocupação de Kardec em ser fiel e, de alguma maneira, garantir que aquelas comunicações eram efetivamente daqueles espíritos. A não ser nesses casos, então, houvéramos de citá-los quase em todas as páginas, especialmente em seguida a todas as respostas dadas às perguntas que lhe foram feitas, o que se nos afigurou de nenhuma utilidade. Os nomes, como se sabe, importam pouco em tais assuntos. Então, se Kardec fosse colocar a assinatura, digamos assim, de cada espírito em cada resposta, seria uma coisa absolutamente cansativa, até porque são inúmeras respostas e todas trariam uma assinatura, além do fato de que não teriam utilidade. Kardec diz aqui, os nomes pouco importam. E aí, mais adiante, a gente vai poder também pensar um pouquinho sobre isso. Mas, espera aí, o nome não tem importância? O nome que assina uma mensagem? E a gente vai mais adiante um pouquinho poder refletir sobre isso. E aí, a gente pensa assim, né? Bom, eu frequento a casa espírita, frequento reunião pública, frequento estudo, mas eu não frequento educação mediúnica, eu não sinto nenhum aspecto de mediunidade, eu não sou médium. Para que eu preciso conhecer o livro dos médiuns? Então, são duas perguntas importantes. Ou duas afirmativas, né? Uma afirmativa e uma pergunta, melhor dizendo. Eu não sou médium. Pergunta, por que eu preciso conhecer o livro? E aí a gente vai, então, recorrer à questão 159 do Livro dos Médiuns, que é uma questão bastante conhecida, acredito eu, em que está registrado: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, privilégio exclusivo. Então, Kardec está dizendo aqui, ser médium não é privilégio. O médium não é uma pessoa especial. A mediunidade é inerente ao homem. Se a gente prestar atenção nas respostas, nas colocações que Kardec traz para a gente, ele traz tantos ensinamentos em questões que a gente repete até com alguma frequência e que, se a gente registrar e se a gente lembrar disso, a gente se poupa de tantos inconvenientes, de tantos enganos. Então, ele está dizendo aqui, podemos dizer em outras palavras, o médium não é um ser especial. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns. Então, quem de nós nunca sentiu, às vezes, num determinado momento do dia, tem um pensamento assim na cabeça que a gente claramente percebe que aquele pensamento não é nosso, tem uma intuição, às vezes vem um sentimento positivo ou negativo, que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, e vem aquela sensação e a gente se sente envolvido por um sentimento, por uma sensação que a gente não sabe bem de onde vem. Esses são esses rudimentos que Kardec chama. Mas como Kardec vai fazer um livro, está fazendo um livro que vai tratar da prática
faculdade, ele então esclarece. Todavia, usualmente, aqui, ou seja, no Livro dos Médiuns, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que nós costumamos chamar de ostensivos, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Lembrando que esse mais ou menos não é aquele mais ou menos que a gente fala assim, né? É mais, ou seja, em maior grau, ou menos, em maior grau, mas sempre existente, ok? Então, aí vou voltar àquela pergunta, mas, Tereza, olha só, ele está falando que no Livro dos Médiuns ele vai tratar, ele vai estar se dirigindo aos médiuns que têm essa faculdade mais patente, como ele chama, mais intensa. E aí vamos ver, será que é só isso? Por que conhecer o Livro dos Médiuns? Na introdução do Livro dos Médiuns, ele nos diz: quem quer que o estude cuidadosamente, melhor compreenderá depois os fatos de que vem a ser testemunha. Menos estranha lhe parecerá a linguagem de alguns espíritos. Então, olha só, quantos de nós aqui não, vamos dizer assim, não os consideramos médiuns, nunca tivemos nenhuma manifestação mais ostensiva, no entanto, a gente às vezes testemunha uns fatos meio estranhos. Muitas vezes a gente se depara com comunicações, com mensagens que a gente acha estranho. Então, o Livro dos Médiuns ele vai nos auxiliar nesse ponto, mesmo que não tenhamos uma prática mediúnica. Porque se nós conhecermos como a mediunidade funciona, quando nós presenciarmos qualquer fato, quando nós até mesmo ouvirmos uma notícia, ouvirmos alguém contar alguma coisa, nós teremos condição de avaliar aquele fato com mais segurança, porque conhecemos, então, o que rege, os princípios que regem, o que pode estar acontecendo ali de equivocado, através do conhecimento. Então, não estamos na prática, mas convivemos com isso. Ainda que seja através do noticiário, ainda que seja através de uma mensagem que nos chegue, ainda que seja através de um fato que alguém narra para a gente, porque não raro, quando as pessoas sabem que a gente é espírita, independente de saber se a gente tem algum trabalho, né, se a gente tem essa questão da mediunidade mais patente ou não, a pessoa acha que a gente tem explicação para tudo, e vem e conta um fato e pergunta, né? O que é isso? Então, a gente precisa conhecer, ainda que de maneira, vamos dizer, superficial. Não precisamos estar totalmente aprofundados, mas precisamos conhecer até para não nos deixarmos equivocar ou enganar. Então, como repositório de instrução prática, portanto, a nossa obra não se destina exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que estejam em condições de ver e observar os fenômenos espíritos. Então, aí está explicado para a gente o porquê de, se eu não sou médium, eu não trabalho mediunicamente, eu não tenho mediunidade extensiva, mas eu preciso conhecer para eu poder entender os fenômenos, para eu poder observar e tirar algum ensinamento, tirar alguma coisa positiva, produtiva dessa mensagem, desse fato que alguém me narra, dessa notícia que eu observo. Então, fica muito claro que o objetivo do Livro dos Espíritos, dos Médiuns, perdão, é trazer, né, aos médiuns, eles chamam, né, vamos chamar aqui de ostensivos, aqueles que ele está dizendo que vai se direcionar no livro,
aos que têm a mediunidade patente. Então, o objetivo é esclarecer e orientar sobre o correto uso dessa faculdade. Como se preparar para utilizá-la, quais são aí os escolhos, as armadilhas, né? Que o médium tem que estar sempre muito atento, o que ele precisa saber, como é que ele precisa se conduzir para que ele possa utilizar dessa faculdade que ele possui, dessa ferramenta, de maneira produtiva e positiva. Aos não médios, entre aspas aqui, então, aqueles que não têm essa mediunidade ostensiva, o livro ajuda a compreender essa realidade e ajuda a desmistificar e combater o temor. Porque se a gente conhece como o fenômeno se dá, a gente deixa de ter medo. A gente, com o conhecimento, com essa possibilidade de conhecimento, a gente se livra, então, do misticismo, a gente se livra do medo, a gente se livra da ritualística, a gente se livra, muitas vezes, do uso de coisas intermediárias, porque a gente está entendendo o que está acontecendo. Então, esse é o objetivo que a gente pode dizer assim, ao público em geral, do estudo do Livro dos Médiuns. E aí a gente também lembra que todos nós, com certeza, eu ouso dizer com certeza, todos nós já tivemos ou temos algumas dúvidas, né? Que dúvidas? De que natureza? O que acontece com o corpo? O que acontece melhor, o que acontece conosco após a morte do corpo? Será que a vida realmente continua? Será que as nossas ações trazem alguma consequência no futuro? E os meus entes queridos que partiram, como será que eles estão? Então, são algumas das muitas questões que, ao longo da vida da gente, a gente costuma se deparar. Uns mais, outros menos. E a gente sabe que a gente tem as respostas para isso. A doutrina nos traz as respostas para essas questões. E essas respostas nos são trazidas exatamente por espíritos. Então, é preciso que a gente entenda como é que isso acontece, para que a gente possa sanar todas essas dúvidas com segurança. Então, a gente vai buscar no Livro dos Médiuns algumas lições que são muito importantes, visando justamente essa nossa tranquilidade, podemos dizer assim, mas a segurança diante das informações que recebemos, diante dessas comunicações que, volta e meia, nós recebemos. Nós somos, principalmente depois da internet, aí mais ainda depois da questão da pandemia, em que as atividades virtuais ficaram muito maiores e a gente se comunicando muito por esse meio, nós todos somos assim, a gente recebe verdadeiras avalanches de mensagens e a gente precisa estar muito atento. E o Livro dos Médiuns nos auxilia de maneira valiosa nisso, para que a gente não se deixe levar por falsas comunicações, para que a gente não se deixe, muitas vezes, envolver pelo temor que determinadas previsões trazem, atribuídas a espíritos. Em tudo isso, o Livro dos Médiuns nos auxilia. Então, a gente vai trazer algumas questões, alguns ensinamentos, e aí vocês vão falar assim, nossa, Tereza, mas você falou lições do Livro dos Médiuns, e a primeira coisa que aparece é do Livro Espírito. Não é do Livro dos Médiuns, mas vocês vão entender por quê, né? Que a gente traz isso aí para começar, porque isso é uma coisa importantíssima e permeia também todas as informações do Livro dos Médiuns. Então, lá na Revista Espírita, em novembro de 59, Kardec diz o seguinte para nós. Olha que importante, gente. Quem quer que possua uma noção do espiritismo
por mais superficial que seja. Sabe que o mundo invisível é composto de todos os que deixaram na Terra o envoltório visível, ou seja, todos os que estão, né, no mundo invisível, como nós costumamos falar no plano espiritual, são aqueles que deixaram o corpo, ou seja, são os homens, os seres humanos que passaram pela morte física. Quando eu desencarnar, eu vou me tornar um espírito. E, como tal, com a possibilidade de me comunicar. E aí vem a grande lição. Entretanto, pelo fato de se haverem despojado do homem carnal, ou seja, deixou de ter corpo físico e voltou à condição de espírito, né, de alma, nem por isso os espíritos se revestiram da túnica dos anjos. Porque muitas vezes a gente recebe mensagens de espíritos e aí aquele espírito, a gente acha que ele já sabe tudo, que ele já virou espírito de luz, espírito, como a gente diz, né? Ele já virou espírito puro, só porque desencarnou. E a gente precisa lembrar que as comunicações dos espíritos estão sempre de acordo com o seu grau de adiantamento moral e ou intelectual. Então, para falar de uma maneira assim mais, né, simples, né? Quando a gente morre, a gente não vira bonzinho, a gente não vira anjo, como Kardec diz na Revista Espírita. Quando eu, Tereza, desencarnar, e eu tiver a possibilidade de me comunicar numa reunião mediúnica, de me comunicar através de um médium, não é porque eu desencarnei que eu vou trazer mensagens que devam ser tidas como absolutamente verdadeiras, que vão estar repletas de conteúdos iluminados, de conteúdos benéficos. Porque ninguém dá salto só porque desencarnou. Então, quando eu desencarnar, eu vou continuar sendo um espírito imperfeito de terceira ordem. E, como tal, as minhas comunicações deverão ser vistas como tal. Podem ter conteúdos positivos? Podem, mas é preciso que a gente lembre que o espírito, ele só fala de acordo com o seu adiantamento moral e intelectual. Então, embora isso esteja na Revista Espírita, mas é uma informação tocante à questão da mediunidade que é importante da gente trazer. Então, algumas perguntas. Por que estudar? Né? Por que a gente precisa estudar? Lá no Livro dos Médiuns, na questão 192, então, a gente encontra. A experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, para lhes apreciar as qualidades boas ou más, pelos mais minuciosos sinais, para distinguir o embuste dos espíritos zombeteiros que se acobertam com as aparências da verdade. Então, ele está dizendo aqui que a experiência dá ao médium, ele não está falando de estudo. É que pode. Mas ele continua, um pouquinho mais adiante, ele diz: o mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Porque, como nós já vimos lá no início, a mediunidade ela é inerente ao ser humano. Ela faz parte da nossa constituição física. Então, quando Kardec fala em experiência, ele está falando em experiência fruto de estudo, e não da aptidão meramente física. Então, aqueles que acham que basta ter essa condição, ter essa aptidão, julgam-se mestres, porque escrevem com facilidade, repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos e hipócritas, que os captam lisonjeando-lhes o orgulho. Então, não basta ter a faculdade mediúnica mais patente. É preciso conhecê-la. É preciso o estudo para que esse estudo possibilite que o médium
se previna contra os enganos. E para aquele que, mais uma vez, não se considere ou não tenha essa aptidão patente, conhecendo, estudando, ele também está mais apto a se precaver contra os enganos, porque os enganos são muitos, muitos, a gente está exposto a muitos enganos, a gente é convidado a se enganar muitas vezes, né? E aí vem essa questão que tem sua importância. Bom, ali está dizendo que a gente precisa estudar para não se enganar. Então, o médium que estuda, o médium que tem essa experiência que Kardec fala. Então, esses médiuns não podem ser questionados? Existe algum médium assim que não deva ser questionado nunca? Vocês podem estar pensando que essa é uma pergunta boba. Não é. É só a gente pensar na nossa realidade. É só a gente pensar naquilo que a gente vive, naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente recebe. E aí, lá nos livros dos médiuns, na questão 226, nona, porque ela tem vários, né, ela é subdividida, né? Porque se o médium não pode ser questionado, é porque ele é perfeito, né? E Kardec pergunta, qual médium se poderia qualificar de perfeito? Portanto, inquestionável. Perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra, sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, porque eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganar. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Então, gente, olha aqui que interessante, né? Não existe médium perfeito. Não existe médium inquestionável. Portanto, não existe mensagem inquestionável. Nós sabemos que Kardec questionava o próprio Espírito de verdade. Kardec questionava São Luís. Toda vez que uma mensagem parecia estranha, parecia que o conteúdo não era muito seguro, Kardec questionava. Então, nós precisamos entender que não existe mensagem inquestionável, não existe médium inquestionável e infalível. Existem aqueles que são menos falíveis, ou seja, os que são menos enganados. No entanto, ainda assim, ainda que raramente, enganados. E como é que a gente faz para não se deixar enganar? Nós aqui, né, meros mortais, como a gente diz, lá no Livro dos Médiuns, então a gente vai encontrar na questão 268, que também se subdivide em vários itens. Parece, então, fácil descobrir-se a fraude por meio de um estudo atento. E aí a espiritualidade diz, não duvides. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Gente, olha que coisa forte. Os espíritos só enganam os que se deixam enganar. Mas é preciso ter olhos de mercador de diamantes para distinguir a pedra verdadeira da falsa. Então, o que está sendo dito para nós aqui é que nós nos deixamos enganar quando acreditamos em falsas promessas, em falsas mensagens, em falsas previsões. Nós nos deixamos enganar, porque nós não apuramos o que a espiritualidade chama aí de olhos de mercador de diamantes, ou seja, não apuramos a nossa visão, a nossa percepção, a nossa prática de procurar, pesquisar naquilo que chega para a gente, o que condiz e o que não condiz com o ensino dos espíritos. Existe uma expressão
que é usada por um palestrante, né, conhecido de todos nós, que eu gosto muito, que Guilherme também se refere a ela algumas vezes, que é do Cosme Márcio, que ele diz que a gente precisa aprender a catar feijão. Então, em uma mensagem, vamos olhar, aliás, o feijão está limpinho, não tem pedrinha nenhuma, ok. Mas se tem pedrinha, vamos tirar a pedrinha e continuar olhando a mensagem. A gente não precisa jogar o feijão todo fora, mas a gente precisa aprender a tirar as impurezas, a tirar aquilo naquela mensagem que não condiz com a doutrina dos Espíritos. Mas se eu não sei fazer isso, ora, aquele que não sabe distinguir a pedra fina da falsa se dirige ao lapidário. Ou seja, quando chega para mim uma mensagem, um estudo, alguma coisa que eu não sei, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer se aquilo ali condiz ou não com a doutrina, se aquilo ali eu devo acreditar naquilo, eu devo dar crédito ou não, o que eu devo fazer? Procurar alguém que conheça mais que eu. E a gente sempre tem alguém que conhece mais do que a gente. Procurar alguém para pedir uma opinião, manda mensagem, mostra o texto, pergunta o que a pessoa acha, procura a fonte básica de ensinamento, ou seja, os livros fundamentais, vê se encontra alguma coisa ali, porque se continuar tendo algum conteúdo que está soando estranho, é porque a gente deve tirar aquela pedrinha do feijão. Então, é fácil a gente não se deixar enganar, a gente não engolir tudo que chega, a gente não compartilhar toda a mensagem que chega. Porque muitas vezes a gente nem lê direito a mensagem, e aí a gente vê a assinatura do espírito, tal, nossa, que mensagem legal, e parte adiante com aquilo, vai compartilhando, sem se dar o trabalho de ler. E às vezes aquele espírito que está tendo o nome utilizado ali, digamos assim, de maneira figurativa, né? Mas às vezes ele está no plano espiritual pensando, ai, por que as pessoas estão falando que eu falei isso? Por que estão passando adiante? Porque nós temos uma sede de passar a coisa adiante sem analisar. O livro dos médiuns nos orienta nisso, nos auxilia nisso. E no livro dos médiuns nós encontramos também, e aí eu sei que esse vai ser um aspecto que a gente vai abordar, que de repente vai até levantar algumas curiosidades, uma vontade danada de saber, né? Então, quem quiser saber, vai lá no livro dos médiuns, porque está tudo lá, tudo que eu estou falando aqui está lá. Existem perguntas que podem ser feitas aos espíritos. E aí podemos pensar, mas como é que a gente vai perguntar para os espíritos? Isso também está no livro dos médiuns, e precisamos estudar. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque não é o objetivo da nossa conversa de hoje, né? Mas a gente pode substituir, né? Embora lá vocês vão encontrar exatamente como está aqui. Perguntas que podem ser feitas aos espíritos e são exatamente essas que estão listadas lá no livro dos médiuns. Mas a gente pode pensar assim, que tipo de mensagem pode vir dos espíritos para nós? E aí a gente vai ter, no caso das perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos, ou seja, perguntas que agradam ou que não agradam. E aí agora a gente pode substituir perguntas por mensagens daqui por diante. Mensagens sobre o futuro, sobre as nossas existências passadas e as que virão, sobre interesses morais e materiais, sobre a sorte dos espíritos, o futuro dos espíritos, sobre a saúde, sobre as invenções e as descobertas, sobre tesouros ocultos, sobre outros mundos. Então, tudo isso que está abordado no livro como perguntas que se pode fazer, quando nós lemos lá as perguntas que podem se fazer, né, e nós lemos esse assunto, automaticamente nós vamos entender que tipo de mensagem sobre esses assuntos merecem crédito ou não. Porque a gente gosta quando vem uma previsão,
né? Ai, no ano tal vai acontecer tal coisa. Ai, na vida passada você foi isso, foi aquilo. Chegar ao cúmulo de dizer na vida futura o que a gente vai ser. Interesses materiais, né? Ai, será que eu vou melhorar de vida? Será que eu vou ganhar na loteria? Sobre tesouros ocultos. Ah, eu preciso descobrir, eu perdi um dinheiro, preciso descobrir onde está. Enfim, a natureza da pergunta vai definir a natureza da resposta. A intenção da pergunta vai definir a natureza da resposta. Da mesma maneira que a sintonia que o médium estiver no momento em que ele recebe determinada mensagem vai definir o conteúdo dessa mensagem. Então, meus queridos, essa nossa conversa de hoje, ela tinha como objetivo, primeiro a gente falar um pouquinho sobre o Livro dos Médiuns, porque é possível que tenha alguém aqui presente que nunca se debruçou sobre o Livro dos Médiuns, que nunca teve até a curiosidade de ler ou de entender um pouco mais. Então, a gente quis aqui jogar uma sementinha, mas quis também, acima de tudo, mostrar que, como a própria espiritualidade nos diz, nós nos deixamos enganar. Não nos deixemos enganar. Não acreditemos só porque é dito que foi um espírito que disse ou não, ou que foi um médium que disse ou não, que aquilo passa a ser verdade absoluta para nós. Lembremos de Kardec, que questionava sistematicamente. Em alguns momentos, no Livro dos Espíritos, vem resposta dizendo assim: nós já respondemos isso. Ou seja, Kardec não tinha nenhum escrúpulo em voltar à pergunta quando a resposta para ele ainda não estava muito clara. Questionava os espíritos elevados da falange do espírito de verdade. Questionava até mesmo o espírito de verdade. Então, se a gente criar o hábito de não acreditar em tudo que nos chega, prestem atenção como ficaremos mais tranquilos. Porque toda mensagem que vem de um espírito interessado no bem, ela deve nos provocar boas impressões. Nenhuma mensagem que nos traga ameaças ou que nos traga previsões de momentos de dor, que nos traga definições de coisas que nós sabemos que os espíritos elevados não falam. Se a gente parar de dar ouvido para isso, a gente vai ficar mais leve. Se a gente parar de passar adiante tudo aquilo que nos chega sem avaliar, a gente vai estar sendo mais responsável. Se a gente lembrar que temos nas obras fundamentais, em todas as obras de Kardec, nós temos ali as orientações, as informações necessárias de consolação que a doutrina nos traz, porque nessas obras nós temos espíritos que foram autorizados a nos trazer a compreensão das leis divinas e a nos trazer o consolo que essa compreensão nos traz. Vamos recorrer a essas obras. Vamos ser mais responsáveis e, consequentemente, seremos mais tranquilos. Então, para encerrar, eu vou retornar aqui ao final da mensagem que foi lida na abertura, em que André Luiz nos diz: através de séculos, muitos admitiam o intercâmbio entre os homens na carne e os espíritos no espaço. Contudo, somente Allan Kardec definiu a prática mediúnica, inaugurando nova era para a vida mental da humanidade. Ressaltando aqui, meus queridos, mais uma vez, a mediunidade não é privilégio do espiritismo. Porém, o espiritismo inaugurou o estudo, o cuidado e a orientação para essa prática. Glória, pois, ao Livro dos Médiuns,
que consubstancia o pensamento puro e original do codificador sobre a mediunidade com Jesus. Estudemos.